Deixa eu falar isso. Fala aí, O fala aí. pessoal falou, esse padre emagreceu demais. Eu fiz bariátrica, gente. Eu tenho um estômago desse tamanho, perdi, já tô chegando em quase 50 quilos. Então, além de perder toda a gordura visceral que eu precisava, eu operei por conta disso, porque eu nunca fui obeso, eu tava inchado dos corticoides. Além de perder a gordura visceral, perdi a gordura do corpo e perdi todos os meus músculos. E perdi meu condicionamento físico, porque eu sempre nadei, sempre pratiquei natação. Sempre. Tenho que voltar agora pra natação. Pra vocês terem ideia, eu tô desequilibrando. Então, dependendo do passo que eu dou, eu não consigo ficar em pé. Eu desequilibro. Falta de músculo. Só que minha agenda não me deixou voltar até agora. Então, eu espero que essa semana eu consiga voltar. Aliás, mandar um beijo pro pessoal do estúdio que tá me esperando pra gente começar a fortalecer esses músculos. Seu esporte sempre foi natação? Sempre fui natação, sempre. É só o melhor de todos. Me ajudou muito. Me ajudou porque muito. você tem a Na parte- concentração, porque é concentração o tempo todo, né? Porque você não fala com ninguém, você não conversa com ninguém, você não vê ninguém. É a água, é a faixa que você tem que seguir. Você controla a respiração. Controla a respiração. Pra quem canta é fantástico, né? Eu comecei a natação quando era moleque, quando eu cantava ainda, que eu cantava bem, né? Foi-se a época. Hoje eu tenho a voz mais afônica, né? Por conta de mudanças e a cirurgia que eu fiz no nariz também. E fiquei afônico, fiquei com essa voz meio de pato, né? Mas enfim, não tô aqui pra falar sobre isso. Você sempre foi estudioso, assim, desde moleque? Eu sempre fui muito curioso. Muito. E muito atencioso com as coisas. Eu sempre fui muito de observar. Eu sempre fui muito da observação. Com qual idade você decidiu ser padre? Eu entrei pro convento aos 17 anos de idade. Nossa, cedo, hein? Muito cedo. Muito cedo. Pra minha época, que sou da década de 80, não era cedo, porque com 18 anos a gente já tava na faculdade, né? Com 18 anos... 18 anos, só que agora a galera não sai Não, mais, com 18 anos a molecada tá em casa querendo sim. jogar videogame, se o pai fala que não, chora. Seu pai e sua mãe apoiaram? Não. Decisão? Eles Não. não queriam. Minha mãe sempre foi muito católica, mas ela não me queria como padre, não. Acho que ela sabia o que ia acontecer lá na frente, né? Porque já me conhecia. Acho que ela tava prevendo tudo que eu ia passar ao longo da minha vida de padre, sabe? Minha mãe sempre me avisou, falou assim, prepara. Porque minha mãe, ela trabalhou num colégio de padres, ela foi diretora de um colégio de padres muitos anos. Dos padres vicentinos, lazaristas de Campina Verde. E ela sempre me alertou, falou, prepara, você vai sofrer. Porque você é uma pessoa que fala o que pensa, você é uma pessoa inteligente. Geralmente as pessoas que se destacam são as que mais levam cacetada. Então se você quer, você vai levar muita cacetada. E tem sido assim desde o meu primeiro dia, né? Tem 15 anos. Será que essa foi a única preocupação dela? Não, acho que ela queria... Será que ela não queria que você casasse, tivesse Não, filho? não, só a preocupação você, não é? dela. Não, eu tenho um irmão mais velho, tenho 2 sobrinhos, um mais velho de 19, a menina de 15, tão gigantescos. Minha sobrinha, coisa mais linda do mundo, modelo, meu sobrinho, espetáculo de inteligência. O cara trabalha na Bolsa de Valores com 19 anos de idade. Qualquer coisa de economia que você quiser discutir moleque. com ele, muito inteligente, muito. Minha sobrinha, apaixonada por psicologia, lê tudo que eu produzo, meus artigos, os livros, ela lê tudo com 15 anos de idade. O primeiro livro que eu dei pra eles eram moleques, sabia nem ler, foi O Mundo de Sofia. De filosofia eu já li, né? O Mundo de Sofia. Maravilhoso. Depois eu dei, do mesmo autor, que é o Justin Garden, eu dei o Dia do Coringa. Esse eu nunca vi. Que é como se fosse uma continuidade do Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, ele explica filosofia de uma forma incrível, né? De uma forma bem didática, pedagógica, pra Fácil, criança mesmo, né? fácil. Aquela filosofia que você tem dificuldade ali no colegial, ali, pega Porque ali. ele te dá, na verdade, gotas de filosofia pra você desenvolver, né? Aham, E é um vai e vem que te faz gravar. sim. A gente, falando de gravar e de filosofia, que o Cabreiro falou da época da escola que era chata, assim, né? Acho que quase ninguém aproveitou isso no tempo de escola de filosofia, sabe? Assim, era Sabe uma porque matéria nossa que geração sempre pegou uma filosofia que era uma filosofia meio que disfarçada. O período do regime militar não permitia aos alunos terem uma expansão de consciência que a filosofia proporciona. Então a filosofia era encomendada. Por isso que ninguém suportava a filosofia. teve. Era chato mesmo. Era chato. Era chato. E é tão necessária, né? Fundamental.
Tanto que a igreja exige, né, como formação, primeira faculdade é a filosofia, depois a teologia, porque não tem como discutir teologia se você não tiver abertura filosófica para compreender o não dito das palavras. É a base ali, é a base. Você entender a moral, Porque nem tudo que está escrito está dito. O pensamento, né? Você tem como que funciona o pensamento, é filosofia. Você tem que ter pelo menos uma margem de compreensão das coisas. Eu sempre digo isso, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. Eu não sou responsável pelo que vocês entendem. Porque eu não sei até onde vai a sua capacidade de compreender aquilo que eu estou dizendo. E nós somos muito julgados, às vezes, por conta disso. Porque a pessoa não dá conta de chegar onde você foi e do lugarzinho dela ela se sente no direito de criticar a sua distância. Na internet, então é maravilhoso. A internet é terra para isso. Porque o cara não precisa nem discutir com você, ele vai lá e vomita o que ele quer e fica lá. Ih, mas tem uma coisa agora, você dá print em tudo, leva pro cartório. Ah, é? É uma beleza. Mas a galera ainda não acostumou, né? Eles acham que a internet é terra sem lei ainda, que você pode falar o que você quiser, que você pode... Aos pouquinhos eles aprendem. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, para que a gente estava falando que o Cabeleiro falou assim, se tivessem mais 50 padres como você, que nossa, coitado dos todo mundo ia curtir tudo mais. Fala assim não, padre. Não, eu não sou, eu confesso, você não vai ver em Uberlândia um padre que se envolve em questões polêmicas. Por quê? No final das contas, todo mundo fica com muito medo, muito receio. Eu nunca tive medo de nada, eu tinha medo do meu pai que nunca me pôs a mão. Né? Meu pai morreu tem 3 anos, eu vou ter medo de quê? Eu tenho medo de ir pro inferno. Né? Mas eu faço minha parte pra não ir. Agora, de gente, não. De gente, não. Agora, educação eu tenho. Trato todo mundo com igualdade. Todo mundo, todo mundo. Né? Existem aí algumas falácias dizendo que eu escolho quem eu cumprimento. Para quem me conhece, eu não preciso nem de justificar, né? E para quem tem esse tipo de discurso a meu respeito, eu ofereço meu silêncio, porque, né, a impressão que eu tenho é que a pessoa está tão desorientada, tão perdida, com tanto medo, porque o medo gera isso nas pessoas, né? O medo, além dele enfraquecer a lógica, o intelecto, ele paralisa. Então a pessoa, ela cria um discurso e fica presa nele. Medo. Uma pessoa que não muda o de discurso, vocês podem prestar atenção. Uma pessoa que repete sempre a mesma coisa, que quer bater sempre na mesma tecla, ela congelou o intelecto dela e ela vive do medo. Né? Existe por trás dela um medo. Né? E algumas pessoas subestimam a gente. E eu não falo isso nem pelo fato de ter diploma de doutor de pendurado na parede, não. Sempre falei isso pra vocês, que eu nunca me orgulhei de ter diploma na parede, que eu falo que a minha vida passou enquanto eu tava correndo atrás de diploma. Né? Agora eu não corro mais atrás de diploma, eu tenho uma doença degenerativa. Né? Eu deveria ter feito muito mais coisas em vez de ter corrido atrás de diploma, porque no final das contas não serve pra nada. Deveria apenas ter lido todos os livros que eu li, deveria ter focado nas coisas que eu me foquei, sem correr atrás de diploma. Né? Mas enfim, a gente vai tentando querer provar o tempo todo pro mundo que a gente é bom, e no final das contas a vida passa. Acho que a gente não tem que ficar provando nada pra ninguém, não. Eu já aprendi isso, foi tarde, mas aprendi. Acho que a primeira pessoa que ensinou isso pra gente, acho que foi você que ensinou isso, né? Tipo assim, que a opinião dos outros... É dele, velho. É dele. E que você não tem que se preocupar com isso. É que eu tenho consciência de quem eu sou. Eu tenho plena consciência de quem é o Fábio, de quem é o Padre Fábio, de quem é o Doutor Fábio. Você apenas me imagina. Sim. A não ser que eu te dê a conhecer quem é o Fábio, quem é o Padre Fábio, quem é o Doutor Fábio. Então, os meus íntimos conhecem o Fábio, o Doutor Fábio e o Padre Fábio. Resto só me imagina, E me imagina de longe, mas muito longe, porque estão muito longe, pelo que eu vejo. Todos os 3 são bem distintos? Não, é a mesma pessoa, com características próprias de cada ofício. O que eles, todos os 3, são idênticos? O que eles são o mesmo? Os 3, em primeiro lugar, são gente. E sempre vai olhar para o outro como um igual. Sempre. Tanto o Fábio, quanto o padre, quanto o psicanalista. Eu nunca vou ser maior ou superior que ninguém na face da Terra. Ninguém.
Achei que você ia falar assim, os 3 mente, não, isso é verdade. Não, nenhum dos 3 mente também. Isso é verdade. Mas em primeiro lugar, eu sou gente. De brigar, eles brigam, se precisar de calar, o Fábio, cala, se precisar de brigar, briga. O Fábio, se precisar de pedir perdão, pede. O padre, se precisar de brigar, ele briga. Se precisar de pedir perdão, ele pede. O psicanalista, se precisar de brigar, ele briga. E se precisar de pedir perdão, ele pede. Sabe o que acontece, padre? Isso é um negócio legal pra mim falar com você. Ah, e o professor também, porque se eu não falar isso, meus alunos me xingam. Ainda tem o professor, ainda né? tem os alunos, né? Ainda tem meus alunos. E os meus alunos me conhecem bem. Porque o dia que eu tô, assim, com a avó atrás do toco, eu chego a cancelar a aula. E eles estão assistindo isso, da Casa Santa Sofia. Casa Santa Sofia. Eles sabem disso. E eles me conhecem tão bem que eles sabem o dia que eu não tô bom. Eles falam, não vamos dar aula hoje não, vamos falar de outros assuntos, sabe? Então, assim, os meus alunos, que eu falo assim, que são as minhas pupilas, pupila do meu olho, sabe? É aquele assim, eu daria a vida pelos meus alunos. Porque eles me compreendem por inteiro. Eles compreendem o padre e eles compreendem o psicanalista. Eles compreendem o mestre e eles compreendem o doutor. Os meus alunos, que estão ali comigo toda semana, sabe? Então a gente tem uma intimidade. E a gente segura a onda um do outro. Na alegria, na tristeza, na morte, no nascimento, a gente tá junto. Sabe, eu não largo a mão dos meus e eles não largam a minha. Então, isso pra mim é o suficiente. E é aquilo que eu falo, as pessoas que só me imaginam e criam enredos a meu respeito e criam falácias a meu respeito, te incomoda? Nem um segundo. Nem um segundo. Até porque geralmente eu nem sei que cor que esse povo é. Não sei de onde que eles estão saindo. Então podem criar 1000 enredos a meu respeito. Pode ser que eu até vire um candidato um dia, minha campanha já está aí feita. Não fala né? isso. A despeito dos meus adversários que tanto falam de mim. Quem sabe eu não entro aí no páreo para alguma coisa, né? Sério? Você tem uma pretensão, assim, de virar candidato? Acho que não, né? Não, mas Você imagina, tem tanto olha problema. aqui, ó. Tem tanto problema. Cita minha lista, Rodrigão. Professor, padre, psicanalista, teólogo, cantor, atleta, político. Não, deixa eu te falar. Eu sou um ser político. Eu sou um ser político. Sim. Eu gosto, porque eu acho que a sociedade ela precisa ser consciente. Se nós estamos como estamos enquanto realidade brasileira, é porque não há nenhum tipo de conscientização política. Né? Não se interessar pela política é não se interessar pelo nosso futuro, pela garantia de que um dia a gente vai ser uma nação de verdade. Eu acho que a gente tá passando por tempos nebulosos, assim, sabe? Tá todo mundo com... Tá, o mundo é cíclico. Descobriu que tá sendo enganado. O mundo é cíclico. Não, se a história é cíclica, quem que ocasionou o que está acontecendo hoje? Não, isso tá rolando já há muito tempo. Fala Brasil tem 500 anos. Não foi uma parada de ontem. Mas você tá entendendo que quem veio antes de nós e os que virão depois de nós têm responsabilidade sobre isso tudo. Mas sabe o que é o problema? E isso intoxica a pessoa. Eu vou te falar de uma parada que tá rolando comigo, assim, ó. Que eu acredito que tô sendo intoxicado por isso também. Você tá muito. Você tá muito tóxico na rede social. Eu tô mesmo. Porque o que acontece? O povo descobriu que tá sendo enganado. Você comeu um hambúrguer Só que ontem. a gente não sabe. Você tava de dieta. Não tô de dieta mais. Você tava de dieta, você tava emagrecendo. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, você não tem compromisso com a academia, tá querendo ter compromisso com o confessionário, Rodrigão. Muda seu discurso. Não quer escutar minha confissão, pô. Aí não, deixa eu falar, agora é sério. Tô mentindo, Robertinho. Não, mas eu não posso entregar ele mais que eu já entreguei. As pessoas, a gente não sabe quem tá enganando a gente, sabe? E tipo assim, agora eu vou falar por mim aqui, ó, pelo Rodrigo. Cara, eu não quero mal de ninguém, velho. Eu não quero mal de ninguém. Essa é a verdade, assim, do fundo do meu coração. Eu sei que tem muita gente que vai me julgar por conta disso daí. Eu te conheço, eu sei que isso é uma verdade. E eu sei que, tipo assim, tem hora que eu tô com ódio no coração e eu quero que o ladrão morra. Eu quero que o bandido se ferre lá na frente, né? E eu quero que o cara que tá levantando uma bandeira ideológica se foda também, sabe? Eu fico com ódio no coração. Mas na verdade, cara, eu não quero ter ódio de ninguém, não. Sabe?
E assim, tem hora que eu fico até com vergonha, assim, de algumas coisas, assim, sabe? Que eu falo, sabe? Tipo assim, eu não quero que alguém venha com a bandeira ideológica pra frente da minha família, que fale que ser gay é legal, que não sei o quê, que depois tente fazer meu filho virar um gay e tal, cara. Mas, na real, tá tudo certo, assim, sabe? Eu não tenho que ter ódio de ninguém, né? É óbvio que eu tenho uma preocupação do meu filho sofrer lá na frente, do meu filho não ter filhos, ter alguém para cuidar dele, né? Eu tenho essa preocupação como pai. Eu sou o mentor desse filho. Eu tenho o direito de ensinar ele, de passar minhas experiências para ele como pai. Isso é um direito que é nato meu, não é de outra pessoa, né? Mas, cara, é a real, assim, que essa... E você tem, inclusive, o direito de deixá-lo livre. Livre, eu sei. Eu tenho o direito de deixá-lo livre, dele escolher o que ele quiser. Justamente. E eu tenho que estar do lado dele, eu tenho que apoiar ele, eu tenho que amar ele. Mas, eu sei que tem esse papai, eu não quero que ele sofra. Mas não deixar ele ser o que ele quer é fazer ele sofrer também. Você entende? Né? Deixa eu só fazer um recorte nessa continuidade. Você entende por que é importante, Rodrigo, quando esses movimentos minoritários levantam bandeira? É justamente para que, se o seu filho daqui 10 anos decida ser parte dessa comunidade, ele não sofra isso que você tem medo que ele sofra. Quem levanta a bandeira hoje está garantindo o futuro sem sofrimento do seu filho, se ele escolher fazer parte da comunidade. Mas terão outros sofrimentos, padre. Mas quem que não tem sofrimento, Rodrigo? Outros. Mas eu acho Jesus assim, ensinou lá atrás também que você tem que ter um matrimônio para você ter filhos. Você ter o matrimônio é o paraíso. Não é, porque também é cheio de problema. Mas a pessoa, ela tem que ter filhos. Você tem que deixar uma continuidade sua na Terra. É extremamente importante. E um casal que faz a escolha, olha, não cabe uma criança, nós não temos maturidade, o casal é livre para decidir não ter filhos. Por conta disso ele tá pecando? Não. Você entende que isso é uma questão de liberdade? Claro que é. E eu não tenho direito nenhum de dar palpite na vida desse casal. Não tenho direito nenhum. Pelo contrário, eu tenho que ser solidário. Eu tenho que, se precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Eu tenho que proteger eles. E outra coisa que você falou, por exemplo, eu quero que meu filho tenha quem cuide dele na velhice. Quem que vai cuidar de mim com câncer nos ossos na minha velhice, Rodrigo? A sua comunidade. A sua comunidade. A comunidade vai ter outro padre, meu filho. Eles vão ter que cuidar de você. O padre você só é casou útil. várias pessoas, você catequizou várias pessoas, você fez a comunhão de várias pessoas e essas pessoas são responsáveis por cuidar de você. Pergunta agora quantas delas estão dispostas a me abraçar se eu precisar delas amanhã como testemunhas. Você acha que isso pra mim é uma problemática, que eu sofro com isso? Não sofro. Se elas não estão dispostas, elas estão erradas, porque elas têm que cuidar de você. Tô te falando porque é assim. Você é o pai delas? É assim. Você é o pai delas? Eu morro não é hoje, obrigação Rodrigo. do filho? Não tem lá na Bíblia? Honra Utopia. pai e mãe? Utopia. Honra pai e mãe? Utopia. Você não é pai? Tem que honrar pai e mãe. As pessoas que comem da minha mesa, ou seja, quem comunga da minha hóstia consagrada, são as primeiras a falarem de mim. É gente que me abraça, é gente que circula comigo, que na minha frente fala coisas bonitas, que me admira. Fariseus. Os fariseus São sempre. os fariseus. Quem matou Jesus, Rodrigo? Os fariseus. Os religiosos. Os religiosos. Você tá entendendo? Então quando eu falo, quem vai cuidar do Padre Fábio quando ele estiver velho, doente, corcunda? Que é a minha doença? Depois vocês pesquisem aí. É espondilite anquilosante. Eu vou virando corcunda de Notre Dame com o passar do tempo. Até perder totalmente os movimentos e, obviamente, o osso vai se deteriorando. E eu fico pensando nisso, né? Eu preciso ter um lugar para morar, eu preciso de ter uma estrutura financeira para pagar, nem que seja um enfermeiro que vai me ver. Porque pela ordem natural das coisas, mamãe vai morrer antes de mim. Sim. Né? Mamãe faz isso por mim mesmo, fazendo 75 anos agora, esse ano, né? Apesar da mamãe estar super jovem. Mas, cara, ela é muito jovem.
Vocês conheceram a mamãe no aquele dia que nós fomos pra churrascaria, né? Não, e minha mãe é alta astral, minha mãe é foda. E assim, naturalmente eu vou enterrá-la. E eu quero ter a honra de sepultar minha mãe, como eu tive a honra de estar segurando a mão do meu pai quando ele morreu e de sepultar meu pai. Sabe? Pra ele ter a certeza que ele não morreu sozinho, pra ele ter a certeza que ele estava amparado de amor, que ele estava amparado de afeto. Eu acho que a maior graça que a gente recebe na vida é de acompanhar alguém nos últimos momentos de vida dela. Sabe? Se é a companhia, você tá ali mostrando pra ela que ela não tá sozinha, que ela pode ir. Igual eu falei pro papai, eu falei, o senhor vai, porque o senhor não tem mais nada pra fazer aqui, chega de dor. Né? Isso, a pressão dele já tava caindo muito. Eu falei, o senhor vai, eu tenho certeza que Nossa Senhora tá te esperando. O senhor vai pegar na mão dela e o senhor vai pra onde ela te levar. Meu pai apagou dentro de 5 segundos. Né? E foi lindo isso. Na hora que você vê que o corpo esvazia da alma, né, você percebe, acabou. Né? Esse quarto nunca mais vai ser o mesmo, essa cama nunca mais vai ser o mesmo, esse cheiro eu não vou sentir de novo, essa voz, né? Até falei sobre isso outro dia num vídeo. O luto não é na primeira semana, não é no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. O luto é quando a gente começa a esquecer o tom da voz. Quando a gente começa a esquecer o cheiro que a pessoa tinha. Sabe? A gente começa a esquecer os barulhos que a pessoa fazia. Aí vem o luto. Né? E como a minha memória está muito fraca desde o Covid, isso em mim acelerou muito. Então, eu sinto falta do cheiro do meu pai. Né? Ali eu sinto isso. Então, meu pai é um homem que morreu com muita dignidade. Né? E ele, de onde ele estiver, espero que esteja no céu, glorificado, ele tem plena consciência que ele foi muito amado. Né? E que aqui embaixo ficou alguém que sente falta do cheiro dele. Então, se eu morrer e tiver uma pessoa que falar, eu sinto falta do cheiro do Fábio, para mim já é o suficiente. Né? É sinal que eu fiz um bom trabalho, nem que seja para uma pessoa. Você já começou sabendo desse seu problema? De alguma forma, eu sei que você quer ter sei lá, um pouco de recurso financeiro e alguém próximo para cuidar, mas você já começou a planejar o seu fim? Sei lá, de alguma forma. Não, assim, fim não, eu vou durar muito. Eu ainda tenho muita confusão para fazer na cabeça das pessoas. Eu vou longe. Vou de cadeirinha de roda. Tem alguma forma de estabilizar? Não, ela é degenerativa, não tem cura. Mas não tem como, sei lá, dar uma A gente faz a quimioterapia. Aliás, o doutor N, quando veio, vai me xingar, porque eu tinha que ter começado semana passada, mas foi uma viagem atrás da outra. Comecei com um tratamento intra, né, por debaixo da pele. Era uma injeção uma vez por mês, só que já parou de fazer efeito. Então, você vai trocando de medicação. Agora eu tenho que ir pro hospital fazer na veia. Intravenoso. Agora é intravenoso, é uma quimioterapia mesmo, né? Sim. E com isso, fazer suplementação, e, enfim, um tratamento normal para uma doença autoimune degenerativa. Mas vai durar muito e mesmo tempo, com tudo isso, assim, eu tento passar para as pessoas, eu falo, não é uma doença fácil. Não é, pelas dores que eu sinto. Vocês perceberam que eu mudo de posição o tempo inteiro. Eu fico tentando não ficar de costa para as câmeras, mas é porque eu sinto muita dor no cóccix e na lombar. Né? Porque são partes que já estão tomadas pela doença. Então, o tempo todo eu fico tentando me encaixar para tirar um pouco da dor. As pessoas não entendem isso. Né? As pessoas que falam da minha missa demorar mais de 1 hora, tinha que ser insuportável para mim ficar sentado mais de 1 hora rezando uma missa. Né? Mas eu fico ali em nome daquilo que eu prometi, de ser um bom padre pro meu povo. Caramba, mas tá nesse ponto, assim, de você mudar de posição. O tempo inteiro. No avião, eu viajo, sabe aqueles negócios de pescoço? Eu tenho um grande que eu comprei que ele vira travesseiro. Eu só posso viajar em cima daquilo. E só posso viajar em poltrona específica. Eu tenho que comprar, pagar mais cara a minha passagem para ir com espaço para as pernas não ficarem presas. Não consigo. Caramba. Não consigo. Né? As pessoas não fazem ideia disso. É a primeira vez que eu estou falando sobre essa doença para as pessoas. Eu nunca comentei. Tem quanto tempo você descobriu, Fábio? 2 anos. Tem 2 anos já que eu trato. Que o doutor N descobriu. Quando você teve que... Já estava doente. Você já sabia. Já estava doente, Lembra quando eu vim a primeira vez que eu estava cabeludo, depois eu cheguei aqui sem cabelo? Primeiras semanas do tratamento eu fiquei careca.
Eu falei, cortei pra dar uma mudada. E agora caiu tudo de novo, porque eu tive dengue hemorrágica na Semana Santa, vocês lembram disso, né? E eu fiquei com a sequela da dengue, que foi a queda de proteína, cabelo e unha. Cai tudo, mesmo. Cai tudo. Mas depois nasce tudo de novo também. Nasce, Isso aí não é. Então, assim, eu não fico tomando conta disso, porque eu não quero que ninguém fale coitadinho. Eu não sou coitadinho hora nenhuma. Não sou coitadinho pra nada. Né? Se precisar de descer o pau, a gente vai descer o pau. Então, assim, não pensem que, coitadinho do padre. Não sou coitadinho hora nenhuma. Então, tô firme, vamos que vamos. E enquanto tiver respiro dentro do meu pulmão, vai ter luta, meu filho. O que eu vim no mundo foi pra isso. Não vinha passeio, vinha serviço. Esse é o Fábio que a gente conhece, né, mano? É por isso que é legal. Eu queria falar o seguinte, eu ia falar e nem terminei. O Cabeleiro falou que se tivesse mais 50 padres iguais a você, que a galera ia curtir mais. Não é porque não sei se eles ensinam isso durante o curso de teologia, a preparação que vocês têm, mas a maioria dos padres parece que eles têm uma forma de passar a mensagem, né, já que tem que ser ouvida, muito cantada, muito metódico, assim. Pega a hóstia. Sabe? E quando você fala, você vem e fala muito, foda, é muito melhor. Rapaz, o Bertinho tá uma figura, velho. Você tá tomando alguma coisa? Você tá diferente, velho. Gostei da melodia, eu vou colocar na minha lista. Não, Pedro, baixa um pouco o ar aqui, você não tá normal, não. Será que esse trem é negócio sua doença rara também, que pode você tá ficando assim? Pode ser. Ele tem narcolepsia, cara. Tem o quê? Narcolepsia. O que é isso? Fala qual doença que eu tenho, não. Fala só que é uma doença rara. Ele dá umas apagadas, assim, sabe? Só que você tem cara mesmo, Roberto. Antes ele apagava assim, ó, né? Agora eu tô achando que seu cérebro tá dando umas apagadas. Não, chega uma hora que ele desliga. Assim, se for muito tarde, ele dorme. Ele desliga. Ele tá desligando. Cara, mano, é isso. Ele não tá dando conta de formular as coisas na mente dele, mas achei legal a sua colocação. Narcolepsia. O estudo é o mesmo para todos. O aprendizado é individual. Porque o que a igreja oferece, ela oferece para todos. O que cada um aprende é de cada um. Você tem um método de estudar, assim, que você usa? Eu tenho um método... Só pela Bíblia que você vai? Não, né? Você usa vários outros livros, né? Quem estuda só pela Bíblia não aprende nada. Vira fanático, extremista. É necessário você adaptar. Você tem que ler, você tem que ter exegese, você tem que ter autores, aqueles que vieram antes de nós, sobretudo no início da formação do cânon bíblico, ou seja, da formação dos livros, de quais livros são, de fato, livros para serem colocados na Bíblia. Quem foi o povo que definiu isso? Nós temos que começar neles. Inclusive os livros que foram retirados da Bíblia. Inclusive, também, justamente. Alguns livros 7 livros foram tirados pelo protestantismo. Foi só 7? Foram 7. Eu já ouvi falar que só do Apocalipse tem uns 5 livros que não foram incluídos? Não, tem isso não. Existem livros apócrifos que foram chamados de evangelhos, mas que não eram considerados fidedignos à doutrina cristã, porque foram compostos períodos muito posteriores à morte dos apóstolos. Só é considerado revelação de Deus na palavra aquilo que foi revelado até a morte do último apóstolo, que foi São João Evangelista, no final do 1º século. Qualquer texto criado a partir da morte de São João não pode entrar no cânon romano, que é o cânon das escrituras. Aí eles são chamados de apócrifos. Mas antes não tem, são só 7, então, antes. 7 livros. 7 que livros os protestantes que tiraram, porque eles recordam o judaísmo, que o judaísmo não aceitou a criação desses livros do Antigo Testamento. Pertence ao contexto judaico. Aí eles copiam os judeus, tirando... São só do Antigo Testamento, eles não alteram o Novo Testamento. Esses livros, os que são os apócrifos, esses aí a gente tem que entender isso também, ou realmente não precisa ser considerado? Eles servem porque eles mostram muito o contexto histórico da época, o contexto histórico-político da época. Quando você lê um apócrifo, você não tem que ler com um olhar messiânico, um olhar cristão ou um olhar religioso que seja. Os apócrifos, eles vão nos colocar e nos situar no ambiente
Pós-Palestina, porque a gente... Aliás, é pós-Palestina porque quando Israel recebe o nome de Palestina, é o Império Romano castigando os judeus, né? Porque Palestina vem de Filisteia, que era o território dos pagãos que atacavam os judeus. Então, para humilhar os judeus, depois da diáspora, quando o Império Romano manda os judeus embora de Israel, a grande diáspora, expulsa os judeus para o mundo afora, eles rebatizam Israel com o nome de Filisteia, em homenagem aos filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel, cuja sede era a cidade de Gaza. E o território ocupado era a faixa de Gaza, que era o território dos filisteus. Então, esse povo... Aí os romanos passam a chamar Israel de Palestina, que do grego é Filisteia. Aquilo lá tudo era Palestina. Não tinha separação depois de Israel, apesar de que tinha tudo algumas... era Palestina. Aí depois que os romanos nomearam como Palestina, ficou Palestina. Sim, sim. Depois da Segunda Guerra Mundial é que a Organização das Nações Unidas criou um espaço dentro do Estado da Palestina, criou o Estado de Israel dentro da Palestina. Palestina é do período do Império Romano, do primeiro século. Então só tinha Palestina ali mesmo. Os árabes, né? Porque até então não existia o islamismo, então existiam muitos árabes da Península Arábica, existiam muitos persas que viviam ali também, e os nativos ali, beduínos, os que viviam do trânsito, né? Os turcos também, né? Então esses povos desciam para essa região também. Mas eram todos os seguidores de Maomé. Não, né? ainda não. O islamismo vai surgir depois. Bem né? depois. Nós estamos falando do século VII, depois de Jesus. Depois de Jesus? Bem depois. Caramba. Que aí vai surgir, porque até então os árabes eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Vários. E tanto que a Arábia... ela era totalmente ligada aos astros. As divindades dos árabes eram os astros. Quem foi visitar Jesus na manjedoura em Belém? Três magos. Três magos do Oriente. Magos. Esse título de rei é a tradição que vai dando, né? Então são 3 magos do Oriente, 3 astrólogos, que sabiam que uma estrela ia cair pelos estudos e aquela estrela simbolizava o nascimento de uma autoridade. Então eles foram avisar para o rei da Judéia que estava nascendo a autoridade deles. A hora que o rei, que representava todo o poder humano, falou, chegou, o que ele fez? Mandou matar as crianças. Vai e me fala onde que ele está, porque eu quero visitar ele também. E aí os próprios magos foram avisados em sonho por Deus para não voltarem a Herodes, irem embora para a Arábia sem voltar para Herodes, né, para evitar que matassem Jesus. E avisa José para fugir para o Egito, porque ia ter uma carnificina de crianças. E houve, ele mandou matar os inocentes. Todos os né? primogênitos. Tanto que no dia 26 de dezembro, nós celebramos a missa dos santos inocentes, que é a missa destes que morreram, os primeiros que morreram por causa de Jesus. Um dia depois foi a carnificina de Jesus, a liturgia da igreja dedica a essas crianças. Caramba, velho. Não foram todas as crianças, né? Só os primogênitos. De 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos foi tudo. Não era primogênito, foi por idade. De 0 a 2. Mandou matar tudo. Porque ele tinha medo, ele não sabia ao certo em que período que teria nascido essa criança. Então, para não correr o risco de ter o trono usurpado, ele matou os próprios filhos por ciúme do trono. Não ia matar o filho dos outros. Né? Herodes. Enfim. A gente vai... Falando dessa metodologia de estudo que a gente estava falando, como que você usa, assim? Como que você faz para... Você tem uma técnica de estudo hoje que você usa? Para que eu possa estudar? Memorizar, para dar suas aulas. Não, memória eu nem tenho mais. Eu tenho... Se você não tem memória, quem dirá, nossa? Não, memória que eu falo, minha memória atual é muito ruim. Muito ruim. A memória atual foi atingida pelo Covid, muito. E pela idade. Porque o Covid veio com meus 40 anos, né? Então chegou tudo. Chegou a idade e o Covid. Então não tem o que... Não, você tem um HD bom aí. Do passado. Enfim, o backup foi bem feito. Agora, hoje em dia, eu leio muito. Eu leio muito. E eu não leio na internet. Eu só leio livro físico. Se é publicação só digital, eu compro e mando imprimir.
Artigo você não lê também? Não só consigo, livro. não consigo. Tem que ser um livro. A tela do computador me faz dispersar. Não, sim, mas eu falo um artigo pequeno, mesmo, assim. científico. Tudo ali, folha, né? tudo folha. Mas você ainda, se tiver, você lê também. Leio alguma tudo, coisa assim. tudo. Eu gosto de livro. Aham. Né? Eu gosto de comprar essa semana até... Quantos livros você lê por mês? Depende de como que tá a minha correria. Mas eu não passo um mês sem ler pelo menos 3, 4 livros. Caramba. Não O consigo. que você tá lendo agora? Tô lendo as coleções de Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca, nascida em Viena, mas que depois foi para Budapeste, criou um centro de psicanálise ali também. É um grande nome da psicologia infantil, da psicanálise infantil. E eu comprei a coleção completa dela e tô mastigando a coleção dela agora. Tá legal? Tá Tá gostando? muito bom, muito bom. Para todos os meus amigos psicanalistas, só jogar no Google, lançar agora em língua portuguesa pela primeira vez a coletânea de Melanie Klein. Vale muito a E pena. quando você vai ler alguma coisa de religião, o que você tá lendo alguma coisa de religião? Qual o último que você leu? Eu terminei as obras completas do Papa Bento XVI, voltei à leitura de Santo Agostinho agora a respeito dos sinais, do que é o sinal visível da graça de Deus, que nós chamamos de sacramentum. O sacramento é o sinal visível da graça invisível. E tô lendo essa obra dele agora para poder escrever alguma coisa também. O sacramento? Sacramento é o sinal visível da graça de Deus que é invisível. Que a graça você não enxerga. É preciso um sinal para demonstrar, para sinalizar que a graça está acontecendo. Por exemplo, no batismo, você recebe o Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo? Não. O que representa? A água. Então, o sinal visível, o sacramento é a água. O sinal visível, o signo, né? O que dá sinal para o dom, para a graça. Né? Na Eucaristia, na missa, é a hóstia, o vinho. Né? Na penitência, é a absolvição. No matrimônio, é a aliança. Na unção dos enfermos, é o óleo. Na crisma, é o óleo. Na oração falei tudo, né? Na extrema-unção tem um. Não existe mais extrema unção. Antigamente esse sacramento era reservado para quem estava morrendo. Depois do Vaticano II, este sacramento é reservado a todo e qualquer doente. Ele é o sacramento de cura. Nós rezamos pela cura física e espiritual. Então ele é dado tanto para pessoas doentes quanto para pessoas terminais. Então ele é chamado hoje de unção dos enfermos. A palavra enfermo deriva do latim infirmorum, que significa dos que não estão firmes. Ou seja, dos que titubeiam. Teve uma página que viu que você ia vir aqui, me mandou algumas mensagens, falou, cara, podia falar pro padre falar do Apocalipse. A gente tem que marcar um dia só pra isso, né? É muita coisa, né? É. Mas ele mandou, tipo assim, Ló, fala pro padre falar do arrebatamento. Na verdade, ele falou arrebatamento secreto da igreja. Pediu também pra ele falar de Apocalipse 8. Realmente da intercessão dos santos. Mandou os superchat? Sim. Não, mandou. Eu recebi algumas aqui também. Não, tá pra na galera vila. falar, ó, quem quiser participar aí, manda uma pergunta antes e tal.